70 e pouquinhos, 1, 2 talvez, eu já tinha experimentos muitos estranhos, digamos assim, de transcendência, de meditação. Com 16, 17 anos eu já fazia meditação transcendental. Em 78 eu já procurava arroz integral, em 81 eu fiz maratona, 4 horas correndo. Então, essa busca de uma disciplina sempre me agradou, sempre me foi intuitiva. Em 1978 eu conheci a Ordem Rosa Cruz no Rio de Janeiro e estudei muita coisa lá e tal. Em 88 eu voltei para Jacareí, de onde eu tinha saído em 76, onde eu fui para o Rio, fiz medicina, direito, 3 filhos e voltei. E aí aqui eu me fiz essa afiliação nesse órgão da Ordem Rosa Cruz e a gente já teve a oportunidade de falar a respeito desse tema em várias cidades do Brasil, inclusive no exterior. E eu quero agradecer principalmente as pessoas que vocês irão pensar, porque estas pessoas que aqui não estão fisicamente, que estão na mente de cada um de nós, é que servirão de espelho e de catalisador e de fixação daquilo que a gente acha que a gente tem que melhorar nos outros. Assim humanos é que somos. A gente não vê o defeito que a gente tem. Nós queremos que os outros, fulano de tal é que deveria estar aqui, deveria escutar isso. Muitas vezes a gente vai pegar a nossa atitude diante da vida, achando que fulano, beltrano e ciclano deveria escutar isso. E não está errado, porque a gente não vê o defeito da gente. Nós somos perfeitos. Eu, carionte, eutrofia, euforia, eu. E nas línguas anglo-saxônicas é o único em maiúsculo. Rich it, bullshit. Essa palestra é extremamente pessoal e particular e necessariamente não reflete nem a filosofia, nem os dogmas de qualquer instituições ou denominações. E na condição de médico também, eu não sou patrocinado por quem quer que seja, isso é uma doação. E repito, eu fico extremamente feliz de poder ter a oportunidade de aprender um pouco mais. Cada vez que cada um de vocês me pedem para fazer alguma coisa, saibam que é onde que eu vou ter a minha ocupação na madrugada para poder me debruçar em muitas letrinhas e muitos rabiscos, e aqueles que me conhecem de perto sabem da minha inquietude. Não sei se aqui também você vê uma moça e uma idosa. Na mesma imagem, você pode ter os dois. E se você virar de ponta cabeça, você tem um outro ponto de vista. E que ponto? Tudo na vida depende em que ponto da escala você se posiciona. É o mesmo vale, em que montanha você está. Saiba que o outro tem o dever de pensar diferente. E é assim que nós melhoramos. Porque nós somos diferentes e nos misturamos. Necessariamente a nossa carga genética precisa ser misturada. A purificação pura e simples do ponto de vista da genética da espécie, isso não é bem-vindo para a vida. Mas a gente quer que haja uma coisa pura, perfeita. Essênios são os guardiões e disseminadores do entendimento. Isso aqui é uma palavra muito profunda, que é muito mais do que conhecer, do que ler, do que aprender. É um discernimento que vem com o trabalho. Cristianismo é uma organização em ascetismo, ética, moral, disciplina e liberdade. Tanto que há um poema que diz que disciplina é liberdade. Quem ainda não tem uma boa educação precisa de um guarda na esquina para multar. Porque você sabe que tem que parar no sinal vermelho. Mas a gente recebe um lembrete em casa da lembrança de que, olha, naquele momento você esteve em falta e por isso nós vamos retirar do seu bolso uns R$70 e assim a gente vai contribuindo na vida. Pitágoras, a gente vai falar um pouquinho das escolhas que a gente faz e dessas definições do que seja
Aqui a gente tem que valorizar, a gente costuma dizer que time is money, na verdade, dinheiro a gente ainda recupera, vida não. Todo o seu tempo, saiba, aprenda e entenda o jeito que cada um de nós vamos usar o respectivo tempo. Ninguém tem um dia de 25 horas, nem de 23. Todos, isso é extremamente democrático. Meu nome é Olair Rafael, eu gosto de fazer esse trocadilho. Eu sou estimulado pela dúvida, e isso é essencial que você não acredite naquilo que eu vou te falar hoje. Duvide. A dúvida é que é a mola do aprendizado. Quando você não acredita, lembra daquela história do começo das pessoas que não estão aqui, você fica pensando? Quando você resiste, persiste. Então, quando você aceita com facilidade, 2, 3 dias você já esqueceu. As principais tribos hebraicas, quem estuda lá o Pentateuco, depois o Novo Testamento, vai descobrir dos saduceus, eram os aristocráticos, eram os poderosos do templo, os zelotas, eram os sacerdotes ortodoxos, eles que estimularam a guerra, e aí teve a destruição, da segunda destruição do templo. Existiam também na época de Jesus os fariseus, os sicários. Existe uma representação artística muito forte a respeito dos que carregam essa ideia da guerrilha. Eles são alimentados por um punhal, né? Representados por um punhal que carregam nas costas. E os essênios eram uma outra tribo também muito importante naquela época, e eles são respeitados por banhos rituais de limpeza e purificação. Faziam orações de manhã, de tarde, na hora do almoço, controle dos instintos, por isso existe a ideia da restrição da sexualidade. Eram estudiosos da astronomia, os mais profundos conhecedores da astronomia, da agricultura, das curas naturais, da vida em comunidade, de que o mundo deve, em um momento, acabar por uma grande bola de fogo, escatológicos. Era contra os sacrifícios de animais, era contra os contratos escritos. Se você disse que vai fazer, acabou. Não tem que estar escrito e eu cobrar de você, você já está se cobrando. E também contra os juramentos. Mas eu recomendo que vocês, devagarzinho, vá conhecendo um pouco mais. Essênios em hebraico vem a ser segredo, silêncio. Messias e reis de Israel, Ressai, místico. No egípcio, Kassai, secreto. Hassai, médico. Em grego, terapeutas. Christos, ungido. Cris, sol. Então, é importante a gente ver a etimologia, de onde é que vem. Se você introduzir no Google, hoje é uma ferramenta muito importante de pesquisa, Crestus, que é um título essênio, em menos de 20 segundos, um quinto de segundo, 0,18 segundos, você tem cerca de 1.400 respostas. Opções para você pesquisar a respeito do que seja um Cristo essênio. E aí vem várias perguntas, a designação cristã tem origem Crestus dos essênios, e aí fique à vontade, estude, aprenda e tenha dúvida, principalmente. Este livro, quando eu encontrei num evento lá em Curitiba, imediatamente eu já peguei esse exemplar, é meu, porque a gente sabe do quanto que é importante esse tesouro de Akenaton, e esse pergaminho de cobre de Qumran. E não demorou um mês para eu ler as partes que mais me interessavam, e eu sou um leitor que gosta de rabiscar bastante, de colocar anotações do lado. Então, depois vocês podem dar uma olhada aqui, fique à vontade. As Religiões da Humanidade também é um livro muito bom, muito interessante, muito completo. É um padre e ele faz uma série de comparações. É um livro que me chegou às mãos recentemente de um sebo, então a gente
consegue também bastante coisa. Eu vou falar daqui a pouco a respeito da árvore essênia, ou a árvore de 7 raízes. Também tem uma coisa interessante que eu deixo na bacia sanitária para de manhã cedo você usar para ocupar a mente. As cavernas de Qumran são essa região que foi encontrado os manuscritos de Mar Morto. Então, só para ter uma ideia de como é que funciona isso, quem sabe a gente pode oportunamente... Os pergaminhos de cobre de Qumran, consta que Akenaton escolheu entre os grandes sacerdotes do templo no Egito, um grupo dos essênios, os filhos da luz. Haviam vários grupos de sacerdotes que conduziam os rituais egípcios, e um desses grupos eram os essênios, tanto que a gente tem várias comunidades naquela época que fugiam para o Egito, iam para essa região e eles eram acolhidos, e Akenaton encaminhou esse grupo para o deserto para ensinar o conhecimento da boa vontade. Eu dou porque tenho para sobrar, não me faz falta. Dos terapeutas, e a percepção das artes, da ciência, da filosofia, da religião, tanto que o Akenaton, ele foi até excomungado dentro do próprio panteão egípcio, né? Mas isso é outra história. Da história da arqueologia e da sociologia, eles procuraram reconstruir a vida na época de Jesus, da prova dos hebreus da região de Nazaré e da Judéia, que é a parte mais conhecida em que Jesus esteve pregando. E sabe que os essênios, eles pregavam o culto solar egípcio de Atom, o deus sol. O modelo de judaísmo, que é do sabá. O cristianismo vai para o domingo, e do islamismo, que tem como dia santo a sexta-feira. Então essas são as 3 grandes religiões consideradas do Deus único, e que tem como base o deus solar dos egípcios. Esse estudioso é um poliglota de mais de 15 idiomas. Ele conseguiu uma artimanha, entrar na biblioteca do Vaticano e fazer pesquisas. E durante muitos anos ele ficou lendo aqueles pergaminhos, aquelas coisas aradas e tal, e tal, e tal. E ele foi retirando de dentro do Vaticano, lá do porão do Vaticano, existe isso fisicamente, reservado, restrito, tomado. E ele encontrou os evangelhos essênios da paz e começou a divulgar isso. Imediatamente o Vaticano proibiu que ele continuasse as pesquisas, porque são coisas que não há interesse que sejam divulgadas. E dentro desse livro dos essênios, a gente tem a Fraternidade Essênia manteve 2 grandes centros de estudos avançados. No Egito, às margens do Lago Meres, onde o mestre Moria fez as iniciações de Jesus. Há um lapso de tempo de quando Jesus, na Bíblia Sagrada, né? Quando ele estava aos 12 anos, os pais... Deve ser alguma coisa mal contada, porque não sei como é que o pai esquece o filho para trás, mas lá fala que ele foi esquecido e deram por falta de Jesus, e voltaram e o encontraram no templo discutindo com os sacerdotes e os doutores da lei. E dos 12 aos 33 anos, quando volta-se a falar de Jesus, esse tempo de quase 20 anos da vida dele não tem comentário dentro da Bíblia Sagrada. E a gente sabe que é quando eles foram para o Egito e foi estudar nesse grande centro, e sabe-se que ele foi iniciado por esse mestre. Nesses centros, o saber era velado. A gente não tem que ficar falando. Aquele que sabe, sabe que não sabe. Quem fala que sabe, não sabe. Porque quem sabe, não fala que sabe. Deixa para o outro não diz que sabe, para que você vai entrar em discussão com ele? Ele já disse que sabe, é a visão dele, deixa ele com a verdade dele. Você não tem o direito e a pretensão de ficar mudando a verdade do outro. Isso é um contrassenso, isso é anti-evolutivo para você e para o outro.
Deixa ele com a verdade dele. Deixa lá, ele que acredita naquilo, ótimo, parabéns, meu amigo. Siga seu caminho. As frutas da árvore da vida, da vontade, do poder, do amor, da sabedoria, da inteligência e da harmonia. Pelos frutos conhecerás a árvore. Debaixo de mangueira não cai abacate. Só vai cair mangueira. Debaixo de mangueira tem manga, meu amigo. Em volta de você tem quem você é. Calma, larga, deixa o cara com o problema dele. Cuida dos teus, Mateus. Aí o cara entende que cuida dos teus, Mateus, é dar emprego para os parentes. Mas isso é outra história. Corrão. Monastério, fortificação, hospital. Lembra da hospitalidade? Então eles, os terapeutas essênios, foram os primeiros a construir fortificações com a intenção de que a pessoa fosse para, como canta o voz que clama no deserto, endireitai vossas veredas. Então, eu, Olair Rafael, gosto de dizer que a maca do hospital e a cama, maca ou cama, é onde se penitencia, onde se está preso na enfermaria ou na cadeia, na penitenciária. Se a sua falha está diante do código dos homens e você foi flagrado, você vai para a cadeia pública, para a cama. Mas se o travesseiro é que te flagra toda noite, e você sabe disso, 10 minutos antes de adormecer, 10 minutos antes de sair da cama, nós temos o que se chama o homem contra si próprio. E na medicina a gente entende uma coisa chamada autodestruição. Quando o próprio organismo cria anticorpos. Por que eu escolhi adoecer naquele ponto, naquela condição? Mas isso é uma história muito mais profunda. Entregavam os seus bens materiais para a garantia das necessidades de todos. Então, o primeiro modelo de comunidade em que você entrega para a administração e não tem que se preocupar, deixai aos governantes as ocupações do Estado. E a gente quer consertar o mundo. Amigo, dá uma volta, como diz o chinês, dentro do seu quarto, dentro da sua casa, num quarteirão. Fecha os seus olhos, olha para dentro, que você vai ter muito mais coisa para consertar do que o trânsito da cidade. Haviam outras comunidades, dezenas de comunidades essênias no mundo. Por exemplo, as que se organizaram nos montes da Palestina, Carmel, Nebo e Tabor. Então a Palestina inteira tinham grupos de essênios distribuídos para poder falar a respeito da Torá de um modo desconhecido por todas as outras tribos hebraicas. Que judeu é tribo de Judá. Existem os filhos de Israel, que são várias outras. E a hospitalidade transcendente é outra ideia muito profunda a respeito disso. E nessa escola de celibatários em Qumran, perto do Mar Morto, encontraram jarros com a inscrição em que se fala a respeito das afeição de emoções. E esse had tem um significado de liberdade, igualdade e fraternidade, que foi copiado. Nada se cria, tudo se copia, tudo já foi dito. Ninguém está inovando em nada. Tudo já foi dito, tudo já foi pensado. E a gente não se pode mais ter dúvida da existência dos essênios. Isso não se pode mais ter. Isso já está mais do que... Está mais do que comprovado, já existem escavações, em Qumran mesmo, por exemplo, ali próximo de Masada e tudo, no Mar Morto, estão lá comprovadamente o local, e depois a descoberta dos manuscritos, descobertos aonde? Em Qumran. Esses manuscritos vão comprovando que a origem dele de quem é? Dos essênios. Então tudo isso vai se comprovando. Agora o mais interessante disso é o seguinte, que a gente vai vendo que essa comunidade não estava só naquele ponto. Ela estava em vários pontos daquela região hoje que nós estamos conhecendo
como o Oriente Médio. Não é? Inclusive um deles, muito prestigiado, diríamos assim, pelos Rosacruzes, que é no Lago Meris. Só que como o Lago Meris fica no Egito, vamos dizer hoje, em Fayum, nesse momento, naquele momento, em Fayum, no Lago Meris, eles eram conhecidos mais como os terapeutas, os curadores. Com outro nome. Né? Com outro nome. Né? Então, mas a gente vai vendo que havia uma irradiação. Hoje, por incrível que pareça, já estão existindo alguns estudos, algumas pesquisas, que estão se comprovando que esse conhecimento foi até o Tibete. Olha só. Não é? Já existem algumas comprovações disso. Certo? Então, o que nós temos que ver é a questão dessa tradição e a importância do trabalho dos essênios. Isso é que precisa ficar claro, porque nenhuma comunidade, ou vamos dizer poucas comunidades até hoje, trabalharam tanto pela paz, pela cura, pela terapêutica, né? Por um mundo melhor do que os essênios. E aí a gente tem esses mistérios, porque na verdade não é que seja misterioso, é que não tem que ficar espalhafatoso. Às vezes a gente é brincalhão, essas coisas, mas o que tem que ser sério é sério. Então não precisa ser triste, não precisa ser o quê. E aprender a respeito dos efeitos que tem da Grande Pirâmide, da Esfinge. Então tudo isso são coisas que a gente vai estudando, vai aprendendo, vai vendo, vai duvidando, vai conversando e vai meditando. E 1600 e pouco foram publicados, 615 está aqui, ó. Publicados os Manifestos Rosacruzes, que é considerado como o movimento do iluminismo Rosacruz. Mas a história elimina a palavra Rosacruz, e dentro desses conceitos que o protestantismo traz, né, como por exemplo Giordano Bruno, que eu sou um fã de Giordano Bruno, já muita coisa eu li a respeito da biografia de Giordano Bruno. Ele tentou introduzir uma reforma por dentro da Igreja Católica. E já em 1400 já houve uma cisão muito importante, que fizeram o catolicismo ortodoxo, que ficou lá com outro tipo de prática de cristianismo e tal, mas não vamos entrar nisso. Então já é antigo essa ideia de que nós nos reconhecemos como professando verdadeira e sinceramente Cristo na verdadeira filosofia. Várias instituições têm essa ideia da cristianidade. Repito, é um adjetivo, é uma qualidade crística. Não é um ser, não é um sujeito. Na Alexandria, a capital da cultura no delta do Nilo, os essênios mantinham às margens do lago Mareotis a escola de estudos avançados dos terapeutas do deserto, de maior destreza na arte da cura. Quem queria fazer medicina top, andava de branco, fazia todo o seu ritual, ia para essa região. Szekely, de novo, do livro de Enoque até os escritos do Mar Morto, diz que os essênios viviam à margem dos rios e dos lagos, eram produtores de frutas e cereais. Ao entardecer, outro banho, e após a refeição faziam experimentos psíquicos para adquirir força física e poder moral. Como por exemplo, deitar-se em covas rasas para ter contato e fazer entoação de sons vocálicos. Então, quando a gente aprende aquela meditação que vocês ouviram aqui no começo, que é uma introdução institucional do que são os experimentos místicos da Ordem Rosacruz, por exemplo, outras tendências podem fazer, claro. Quando a gente consegue esse estado mental, adquire força física e poder, onde força e poder, essa diferenciação. O propósito da ordem de Melquisedeque era preservar Israel, o povo de Deus. Os líderes desse grupo eram conhecidos pelos títulos de justos,
perfeitos, e dá a proeminência de João Batista, que existe o João Evangelista. Então, esse banho de imersão, Yohanan Hamatvil, aí tem que perguntar a um judeu aí como é que se lê isso, tem esse documento, que é 13 fragmentos da Caverna 11 de Qumran, de 1956, então, se vocês quiserem, esse material está à disposição para quem quiser pesquisar. Hilarião de Montenegro. Existe muita literatura a respeito dessa pessoa. Muitos de nós já tropeçamos em escritos dentro das monografias Rosa Cruzes a respeito de Hilarião de Montenegro. Era um venerável da fraternidade dos essênios, um dos mestres de justiça. Então, esse título de mestre de justiça, esse título de Cristos, é uma iniciação dentro dessa ordem de Melquisedeque, dos Enoques, segundo consta por essa linha de pesquisa. É muito provável que João o Batista foi líder da ordem de Melquisedeque e, ao batizar Jesus, dá a ele a consagração de ofício de sumo sacerdote. E aí ele é batizado pelo Espírito Santo e começa a obra quando dá diante do povo esse título para que ele seja iniciado na terra dos seguidores de Melquisedeque, que é o batismo em imersão. Que várias tendências usam a água no batismo, um dos do sacerdote. Os essênios faziam refeições suaves, nada de comida pesada, eram contra a matança, não tinha comida animal, não tinha que retirar. Se você lê das leis de Moisés a respeito da comida sagrada, ela não tem que tirar o leite do bezerro para tirar. É depois que há o desmame do bezerro é que se pode tomar o leite da vaca ou do bovino. Aquele leite do filho da vaca é do filho da vaca. Não é para você. Depois é que você pode, já acabou, desmamou e ainda está produzindo, não precisa jogar fora. Mas isso é outra história, porque eu já li isso em outras literaturas. Vegetais frescos, pão de trigo germinado e um mosto do mosteiro. Olha a ideia. Isso foi um acidente que descobriu que a decomposição fermentava, ficava alcoólica e tal. E os que ainda comiam carne ficavam restritos para fora do templo, aguardando você se purificar, se melhorar, para poder aprender os segredos da tradição. Ainda não tem ouvidos dignos de aprendizado. Não tem problema. Está lá te esperando. O dia que você estiver pronto, você entra. O candidato aos estudos superiores era separado da família e depois de anos de provas, quando aceito pela ordem, para poder ser ensinado, se tornava um acólito, iniciava o controle